Queridos companheiros, bom dia. Que a paz do Senhor esteja conosco nessa hora. Quando vamos dar sequência a nossos estudos semanais, refletindo hoje sobre a questão 712 de O Livro dos Espíritos, complementada pelo comentário de Emmanuel, o livro Religião dos Espíritos, que tem por título Tentação e Remédio. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, queremos agradecer a você que está visitando o nosso canal com o lápis na mão. O meu está aqui, com o lápis na mão, não é? Uma proposta de estudarmos a doutrina espírita, anotando os pontos que destacamos como centrais para a nossa reflexão e aplicação no cotidiano dos nossos dias. Vamos lá, então, com o lápis na mão. Você tem aí à mão o Livro dos Espíritos, talvez o Religião dos Espíritos, para acompanhar conosco. Vamos, então, à questão 712, que, como já dissemos, foi estudada na Comunhão Espírita de Uberaba, na reunião pública de 12 de janeiro de 1959, na presença do médium Francisco Cândido Xavier, que ao final da reunião psicografou a contribuição do Espírito Emmanuel, comentando também o tema de estudo naquela noite. Muito bem, a questão 712 faz parte do subitem Gozo dos Bens Terrenos, no capítulo 5 da parte terceira de O Livro dos Espíritos, que trata sobre a lei de conservação. Antes de fazermos a leitura da questão 712, vamos à questão 711, que abre essa reflexão sobre o gozo dos bens terrenos, e vamos ver que na questão 711, os espíritos afirmam a Allan Kardec que o uso dos bens terrenos é um direito de todos os homens, sendo um direito consequente da necessidade de viver. Ou seja, todos os espíritos que reencarnam a necessidade de viver para atender a uma lei maior de progresso, os bens terrenos serão para esses espíritos recursos de que ele se utilizará para realizar o seu programa de trabalho, os seus aprendizados, as conquistas dos valores espirituais, enfim, a partir das provas que experimentará na vida material. Assim, todos os espíritos precisam ter acesso a esses bens, para que deem cumprimento, como diz aqui Allan Kardec mais adiante, deem cumprimento aos desígnios providenciais, a vontade de Deus, a lei de Deus. E aí, na questão 712, Kardec vai perguntar aos espíritos, mas com que fim os Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E a resposta dos espíritos a essa pergunta, com que fim Deus pôs atrativo no gozo dos bens materiais, é para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Olha que resposta rica de conceitos que nós precisamos analisar com bastante cuidado. O gozo dos bens terrenos, porque tem prazer nesse gozo, na utilização, melhor dizendo, provoca esse gozo, esse prazer.
a utilização dos bens terrenos. E os espíritos dizem para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. O que é que a gente vai, então, entender sobre essa questão? O espírito reencarnante, repetindo, precisa ter acesso aos bens terrenos para dar cumprimento à sua missão. Mas a utilização desses bens proporciona ao homem prazer, e é esse prazer que vai impelir o homem à utilização desses bens. Mas no que tange à utilização dos bens, nós vamos adiante, dizendo, se bem utilizados, nós vamos refletir sobre como bem utilizar esses recursos. Se bem utilizados, esses bens vão contribuir para que o homem dê cumprimento à sua missão, ao seu programa existencial, participando do trabalho de harmonia da vida e de toda a criação. Ou seja, se todos os homens bem se utilizassem dos bens terrenos, todos os homens seriam beneficiados e todos e a todos seria dado acesso aos recursos que proporcionariam o seu progresso. Então, a boa utilização desses bens proporcionaria a todos os homens o necessário para a realização da sua missão na Terra. No entanto, e nós bem o sabemos, não é assim que acontece ainda no mundo em que nós vivemos, não é verdade? Como a utilização dos bens terrenos proporciona ao homem prazer, ele se vê tentado a acumular esses bens, de modo a garantir para si mesmo, e apenas para si mesmo, muitas vezes, mais e mais gozo, mais e mais prazer. Se nós formos à questão 716, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a afirmação dos Espíritos dizendo a Kardec que o homem, olha como os Espíritos definem este homem, insaciável e vicioso, cria para si mesmo necessidades que não são reais, apoderando-se dos bens da terra com exclusividade para si mesmo, com a finalidade de se proporcionar um prazer supérfluo em detrimento de outros homens a quem vai faltar o necessário. Questão 716 do Livro dos Espíritos. E essa é uma questão muito atual, já que nós vivemos em uma sociedade onde a imensa desigualdade na distribuição dos bens nos apresenta um contingente imenso de pessoas miseráveis, paralelamente a um grupo que acumula fortunas incalculáveis. É uma questão séria sobre a qual nós precisamos refletir e digo a vocês, nós espíritas não podemos nos eximir de pensar as formas de contribuirmos na parte que nos toca, como os espíritos dizem, para a modificação desse quadro de imensa desigualdade ainda na nossa sociedade, no que tange à distribuição dos bens. Mas, indo ao cerne da questão
712, nós vamos ser levados a refletir sobre por que o homem, por que nós nos sentimos tentados ao abuso, ou seja, a acumular acima daquilo que é a nossa real necessidade. Todos nós somos desafiados a esse desapego dos bens materiais, porque ainda nos percebemos tentados a acumular acima de nossa necessidade. Dizem os espíritos que essa tentação tem um fim, um objetivo, uma finalidade providencial, que é o desenvolvimento da razão, porque só a razão, o raciocínio, a reflexão vai nos ajudar a nos preservarmos dos excessos. Mas nós nos perguntamos, por que o homem experimenta a tentação de acumular bens? Vamos, para fazermos essa reflexão, vamos refletir sobre o significado da palavra tentação. Tentação significa impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Impulso para a prática de alguma coisa censurável. E quando a gente vai à questão 633, em O Livro dos Espíritos, que trata da regra do bem e do mal, os espíritos trazem para nós um exemplo bem simples, de uma forma muito clara, eles colocam para nós assim, na resposta a Kardec. Olha, tipo assim, olha, quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Sempre que ultrapassas o limite de suas necessidades, ou seja, sempre que, ao invés do uso dos bens, nós abusamos nesse uso, nós somos punidos pelo sofrimento, dizem os espíritos. Um sofrimento consequente do abuso. Nesse caso, por exemplo, de comermos em excesso, nós vamos ter, no mínimo, uma congestão ou outros mal-estares similares a uma congestão, um grande mal-estar pelo excesso de alimentação em nosso estômago. Assim, dizem os espíritos, o objetivo da tentação é desenvolver a nossa razão. Repetindo, desenvolver a nossa razão, o raciocínio, o bom senso que nos preservará dos excessos. Vamos adiante. Mas quem é o homem que se vê sujeito a essas tentações de toda a ordem? Por que é? O que é que existe em nós que nos coloca sujeitos às tentações de toda a ordem? Ou seja, olha o que é a tentação: a prática de coisas censuráveis ou não recomendáveis. Para refletir sobre isso, vamos à escala espírita, em O Livro dos Espíritos. A escala espírita nos fala da condição moral dos homens que ainda vivem, como nós, em um mundo de expiação e de provas. E nós veremos lá na escala espírita que uma das características desses espíritos que somos nós é a predominância da matéria sobre o espírito. Por conta da predominância da matéria sobre o espírito, nós somos ainda propensos aos vícios geradores das paixões. Olha, lápis na mão na escala espírita, somos ainda propensos aos vícios geradores das paixões. Entre eles, por exemplo, a avareza,
consequente do nosso egoísmo. Somos egoístas, o egoísmo provoca em nós a avareza e nós queremos acumular bens apenas para nós mesmos, não é? Sem cogitarmos das consequências dessas viciações, nem para nós mesmos, nem para os outros. Nós vamos nos entregando a excessos e abusos de toda sorte, pelos quais sabemos responderemos mais tarde. E dizem os espíritos para nós, lápis na mão, é a nossa natureza animal, preponderando sobre a nossa natureza espiritual, que nos faz sujeitos às tentações de toda a ordem. Então, para estudarmos essa questão do gozo dos bens terrenos, do abuso no uso desses bens, da tentação, de por que nos sentimos tão tentados a ultrapassar o limite das nossas necessidades, nas coisas mais simples do nosso cotidiano, o que comemos, o que compramos, muitas vezes, o que fazemos. Somos excessivos, porque ainda nos sentimos tão tentados a esse comportamento de transgressão àquilo que está estabelecido, não é verdade? E os espíritos, a doutrina espírita, os espíritos vêm nos esclarecer. É a nossa natureza animal que ainda prepondera sobre a nossa natureza espiritual, que nos faz sujeitos às tentações de toda a ordem. Muito bem. A partir disso, nós vamos adiantar mais um pouquinho e vamos buscar uma outra forma de definirmos a palavra tentação, que não invalida a primeira, que é uma definição do Aurélio. Nós vamos agora perceber como é que a palavra tentação é usada dentro das filosofias, né, da religião. E nós vamos ver, encontrar no pensamento religioso dessas diferentes tradições religiosas a ideia de tentação definida por ser uma pessoa motivada e induzida a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que é moralmente incorreto e contrário à vontade do Senhor. Então, aqui, essa definição, esse entendimento, nos oferece uma referência, que é a lei de Deus, se aceitamos essa lei, não é? E nós vamos então perceber que somos tentados todas as vezes em que, mesmo conhecendo essa lei e aceitando essa lei, nós nos sentimos motivados a transgredi-la, fazendo alguma coisa que é incorreta e contrária moralmente à vontade do Senhor. Então, diante dessa necessidade que todos nós enfrentamos, porque somos espíritos imperfeitos, né, ainda, nós vamos ver que o Espírito Emmanuel, em seu comentário, percebendo, colocando para nós essa realidade de espíritos imperfeitos que somos, ele vai nos propor um interessante recurso, classificado por ele como um remédio eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa, ou seja, a tentação de transgredirmos a lei de Deus. E ele diz para nós e oferece para nós, como remédio eficaz, o trabalho. Diz ele,
enquanto antídoto adequado, capaz de anular toda a inquietação tóxica do nosso mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão. Vamos repetir. O trabalho, diz Emmanuel, enquanto antídoto adequado, capaz de anular toda inquietação tóxica do nosso mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão. E em seu comentário, no livro Religião dos Espíritos, nós vamos ver que ele nos sugere o trabalho em favor do próximo, que irá inclusive o trabalho da caridade, do auxílio, da solidariedade em favor do próximo, do outro que convive conosco, lembrando-nos, Emmanuel, que esse trabalho irá inclusive nos permitir a conexão com os bons espíritos, modificando o padrão vibratório em que nós estamos muitas vezes mergulhados. E é muito importante nós assinalarmos que essa proposta de Emmanuel vai ao encontro, em concordância com a resposta dos espíritos a Kardec, na questão 912 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais eficiente de combater-se a predominância da natureza corpórea ou da natureza animal, e os espíritos respondem: a prática da abnegação. A prática da abnegação. Remédio eficaz, diz o nosso amigo Emmanuel. A prática da abnegação, o trabalho em favor de nossos semelhantes. Mas para tal, nós vamos ainda observar com Emmanuel e um pouquinho para além dele, nós não vamos poder prescindir, dispensar o trabalho em favor de nós mesmos, o trabalho em favor da nossa transformação. E nós vamos alcançar esse trabalho pelo esforço de reflexão diária, pensando a finalidade da nossa vida na Terra, pensando as leis de Deus que nos são dadas como roteiro, para que nós possamos, e é a doutrina espírita quem nos diz, possamos e queiramos, querer, acionar a nossa vontade, essa alavanca, esse motor importante, que é a nossa vontade. É preciso para essa transformação, para essa busca de recursos, de condições de uma outra natureza, nos desligando dessas paixões ainda muito ligadas à nossa natureza corpórea, será preciso que nós acionemos a nossa vontade, fazendo esforços significativos para disciplinarmos as nossas paixões, evitando os excessos que nascem da exageração de uma necessidade ou sentimento. Palavra dos Espíritos a Kardec, na questão 908. Acionar a vontade, fazendo esforços significativos para disciplinarmos as nossas paixões, evitando assim os excessos que nascem da exageração de uma necessidade ou de um sentimento. E adiante eles dizem para nós na 909, o que falta ao homem para vencer as suas más inclinações é vontade. Poucos são os que dentre vós
fazem esforços que são frequentemente muito insignificantes, esses esforços que fazemos para vencer as nossas mais inclinações. Então, meus queridos, essa é a proposta que a reflexão de hoje nos apresenta, a da autoeducação, para vencermos as tentações buscando no trabalho em favor do próximo e em favor de nós mesmos, o trabalho da nossa autoeducação, da nossa renovação, da nossa transformação, buscarmos nesse trabalho o recurso para evitarmos toda a forma de abuso que nos faça mal, por mais que nós nos sintamos tentados, conseguir dizer não à tentação, para vencermos, então, a nossa natureza animal buscando conhecer. E aí é uma nova proposta que a doutrina espírita nos apresenta, buscando conhecer os prazeres do espírito, novos prazeres, os prazeres do espírito. Conhecer os prazeres do espírito e viver a alegria de experimentá-los. Esse é o grande desafio que nos é apresentado. E nós nos perguntamos, agora que sabemos, quando vamos começar a fazer isso? Agora, hoje, amanhã, na próxima segunda-feira, no próximo mês, no próximo ano? Alguns dizem, deixa para a próxima encarnação. É um desafio, é uma proposta, é uma escolha que terá que ser e só poderá ser uma escolha nossa. Que Jesus nos abençoe, então, que seja de paz o seu dia, que haja paz em sua casa, em sua família, em sua vida. É o que nós desejamos a todos. Muita paz.